o resultado que a gente teve do Trump. A gente queria destacar aqui com você do que foi significativo para essa vitória do Trump, a gente falando muito, inclusive, do Musk aqui, lembrado justamente nessas conversas, inclusive com o Bolsonaro, lembrado no discurso de vitória dele. O que a gente pode elencar aqui dentro dessa análise agora já com um pouco mais de respiro para entender esses fatores? Veja só, eu aponto hoje num dos artigos que eu escrevi, no UOL, e começou uma forma de negacionismo da realidade, porque muitas vezes, como a realidade é muito difícil, e como a gente pode não ter uma resposta de pronto e pode não saber como enfrentá-la, então alguns estão preferindo fazer aquilo que a avestruz não faz, né? Que é enfiar a cabeça no buraco, né? O avestruz não enfia a cabeça no buraco, porque senão, segundo a lei da evolução, ele já teria desaparecido, não é isso? Aquilo lá é só para comer pedrinha para o estômago dele. Então, estão fazendo o que a avestruz não faz, que é enfiar a cabeça no buraco e tentar negar o peso que a fascistização da política, proporcionada pelas redes sociais, tem hoje nas democracias. Tem pilhas de livros a respeito, né? Com gente bastante importante, estudiosos profundos, inclusive do fascismo, como Robert Paxton, que eu já citei aqui, né? Acho que o mais longevo e importante estudioso do fascismo, né? Historiador americano, aliás, com 92 anos e absolutamente lúcido, brilhante, que se nega a reconhecer. Ele aponta, ele disse assim: hoje, ele falou, eu já resisti a essa ideia de chamar o Trump de fascista. Hoje eu acho que isso não é apenas certo, é necessário, né? Considerando o conteúdo das suas postulações e a maneira como ele organiza a política, né? Com com o auxílio das redes sociais, das milícias digitais e tudo mais. E aí, então, nessa linha negacionista, vamos negar que existe essa fascistização da política? Vamos atacar, vamos dizer, na verdade, Trump foi eleito apenas pela economia dos Estados Unidos. Só foi isso. Não, a economia sempre terá peso importante. Mas espera aí, o desemprego nos Estados Unidos é 4,1. 4,1 de desemprego quer dizer 4,1 de desemprego, porra. 4,1 não são 8, 10, como tem em certos países europeus. É que existe um sistema de proteção social, por isso não explode. Né? 4,1. Isso é pleno emprego. 2,1 de inflação são 2,1 de inflação, não são 10. Ah, ela subiu durante um tempo, esteve muito alta, aliás, esteve muito alta, inclusive pela injeção de dinheiro na economia, dinheiro público, para segurar a peteca pós-Covid. A inflação no mundo que ocorreu foi inflação no mundo que ocorreu em razão da Covid. O fato é que os Estados Unidos vivem um dos seus melhores momentos da história na economia. O melhor momento do século, com certeza. Ah, mas essa não é a percepção que os americanos têm. Porque eu conversei com a dona Maricota lá do Kentucky, e a dona Maricota do Kentucky me contou uma história que ela não consegue fazer tal coisa, não sei o que, tal. Ou a Mary de, sei lá, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, que seja. Bom, histórias assim você vai ter no mundo inteiro. Aspirações não cumpridas e não sei o quê, um sonho maior do que a sua capacidade de realizar. No mundo inteiro é assim. Até porque, fosse a economia, então nós vamos ter que pensar, o Trump terá de dar uma resposta para essa insatisfação econômica e ele vai o quê? Ele vai levar o desemprego muito abaixo dos 4,1? É isso que esses analistas estão dizendo? Para quanto? Porque a hora que cair abaixo de 4,1, cair um pouquinho mais, o preço da mão de obra dispara. Hum? E aí? Acontece o quê? Inflação? Hã? Ele vai fazer deportação em massa? Vai aumentar o preço da mão de obra também.
Né? Esse desemprego vai ficar abaixo de 4,1, a inflação vai ficar muito abaixo dos 2, a economia americana vai crescer muito além do que está crescendo. Aliás, previ um pouso meio pesado ali, difícil, de recessão até nos Estados Unidos, que não vai ter. Então, quem disse que a economia vive esse malese, esse mal-estar? A avaliação negativa do governo Trump, que é gigantesca, bom, aí sim, precisa ver como ela foi construída, o peso que as milícias digitais têm nisso, né? Aí, agora que a Câmara perdeu, e fica parecendo que ela perdeu por 30 a 70, não, por enquanto são 3,3 pontos de diferença nos votos totais. É que o sistema lá de votação cria essas derrotas. E de resto, mesmo no colégio não é assim. Ela não estamos diante da primeira eleição do Reagan, da segunda eleição do Reagan, quando ele só perdeu no Minnesota e Washington DC. Não é assim que as coisas estão. Olha lá os votos. Trump não vai bater a votação do Biden na eleição passada, por exemplo. Agora, sim, vai ter Senado, vai ter Câmara, vai ter. Ok. Agora, foi só economia, então? Aí vem o outro. Não, chamar alguém de fascista não ganha eleição. Eu não sei se chamar de fascista ganha eleição ou não. Eu sei que se o cara é fascista, tem que chamar de fascista. Qual o problema de usar a palavra? É um sujeito que propõe deportações em massa, é um sujeito que propõe execuções, como ele fez, de estrangeiros, né? Um sujeito que diz que vai perseguir seus adversários, que vai perseguir a imprensa. É o quê, do ponto de vista político? Que recebe assassinos na sua casa, assassinos de esquerdistas, porque diz que é assim mesmo que faz. Que incentiva a invasão do parlamento. Que chama a invasão do parlamento de um ato amoroso. Ah, não, é que agora nós temos sommelier de fascista no Brasil, os sommeliers do fascismo. Ah, não, tem que ter, assim, tem que ter notas de Mussolini com retrogosto de Hitler e algumas pitadas de Franco. Sem isso, não tem fascismo. Fica parecendo que o fascismo está necessariamente uma coisa do século XX. Então, fazer o seguinte: o fascismo vira uma coisa do século XX, o liberalismo vira uma coisa, aí vamos ver, né, do que? Do século XVII, o marxismo vira uma coisa do século XIX, e a burrice e o burrismo vira, então, um troço do século XXI, quem sabe no XXII isso desapareça, né? É fascista aquilo que apela a características que eram do fascismo. E pronto, né? E chamar fascista de fascista é apenas amor pela palavra, né? E isso não derrota ninguém na eleição. É que essa turma, essa nova direita que se quer liberal, que de liberal não tem nada, né? Resolve que o culpado. Quem são os culpados pela ascensão do Trump? A esquerda, os progressistas, os democratas. Como se os democratas, de resto, fossem esquerdistas, né? O programa verdadeiramente de direita liberal dos Estados Unidos era da Câmara, ainda que com intervenções na economia e tal. Agora, quem realmente fez um programa? Eu já disse ontem aqui que no terceiro mundo, nos países pobres, costuma ser defendido pela esquerda, a questão cultural à parte e religiosa à parte, foi o Trump, né? Aquilo é o que se chama aqui nacional-desenvolvimentismo. É o nacional-desenvolvimentismo com autoritarismo político, né? O que também não estranharia para quem conhece, para quem estuda o modelo fascista. Então, é uma sandice, né? A economia americana não está mal, não há como ela melhorar muito para o povo americano. Se o Trump fizer o que ele está dizendo que vai fazer, vai piorar, mas aí tem que esperar. O que houve sim foi uma máquina de desinformação que funcionou. Ah, então, Reinaldo, ofereça a resposta para a máquina de desinformação. Eu não tenho. Além de fazer a regulação e de responsabilizar a bandidagem que toma conta desse debate e dessas práticas, gente como Elon Musk, por exemplo, não à toa saudado por Trump. Ainda ele começa assim, ele passou não sei quanto tempo fazendo campanha na Filadélfia, é o dono de uma rede social,
que eliminou todos os filtros contra a desinformação da rede, que pagou, né, gastou milhões na rede para premiar eleitores, não sei o quê, é saudado pelo presidente eleito no discurso da vitória como um grande gênio, tal, o grande democrata. E aí começa esse negócio, a economia não está bem mesmo, a dona Mary do Kentucky, coitada, ela não está conseguindo realizar seus sonhos. Bom, eu suponho que se for aqui em qualquer bairro da periferia em que o Nunes ganhou, né, também a dona Maria não conseguiu realizar seus sonhos. No entanto, votou num conservador, sei lá. Né? Pessoas que não realizam seus sonhos tem a toda hora. Agora, dizer que a economia americana decidiu a sorte da eleição, voltar àquela frase do James Carville, é economia estúpido. Não, não é economia estúpida. Não é economia estúpida. É esse momento que vivemos todos, né? Também nos Estados Unidos. O seu Elon Musk partiu dele um grupo de mentiras, de fake news, que tiveram 2 bilhões de acessos. O que que há? Hã? E esse trabalho não vem sendo feito de agora. Ah, os democratas não souberam reagir, não perceberam a tempo. Bom, pode ter tudo isso. O Biden deveria ter, já não deveria nem ter começado a corrida da reeleição. Também se pode falar isso, né? Agora, já quem diga, foi um erro colocar a Câmara. Bom, foi um erro porque ela perdeu. Se as pesquisas tivessem, as predições das pesquisas tivessem se cumprido, teria sido um ato genial. Precisa parar com esse negócio, né? Também de crítico de obra pronta, né? A campanha dela foi muito bem. A campanha dela foi muito bem. Era muito difícil, Sim. né? Entra muito naquela Eu, lógica infelizmente, que você. Não, entra muito naquela lógica que você trazia pra gente de debate fora do lugar, né? Inclusive com o pessoal aqui opinando sobre algumas questões de economia, esses paralelismos aí, trazendo. Deve rolar um loss in translation, talvez, Tio Rei, na aplicação ali das questões. Tava